Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui na Agile Think. Hoje com a presença do nosso amigo Rodrigo Barbosa, que vai falar um tema bem bacana, polêmico, né, Rodrigo? Quando se trata de indústria farmacêutica, como é que trabalha com ágil na indústria farmacêutica, né? O pessoal sempre fica com essa dúvida. E aí já fiz algumas palestras também nessa indústria e às vezes a gente recebe umas trucadas assim, né? Como, né? E aí você vai trazer toda a tua experiência, né, nessa indústria para a gente. Eu estou curiosíssima para o teu tema de hoje. Seja muito bem-vindo no nosso canal, né? Lembrando a todos que este webinar ele fica gravado no nosso canal de YouTube, no canal da GeoThink. Já vou colocar aqui para vocês o Linktree, onde vocês encontram todos os nossos canais para que vocês se inscrevam. Rodrigo, a gente está com uma mega ultra promoção aí que vai rolar de Black Friday, né? A gente não podia ficar fora dessa, né? Então a gente tem várias coisinhas bacanas que vão acontecer com treinamento, com mentoria. Então fiquem ligados, mas para receber todas as informações tem que se inscrever. Então vou colocar aqui, inscrevam-se. Tem também os outros webinars, né? Que junto com você segue aqui agora em novembro. Então a gente vai ter com PO, né? A dor e a delícia de ser PO, né, Rodrigo? Quem nunca passou essas dores, né? Tem o lado bom, mas também tem as dores, né? O que acontece? Como é que a gente lida com tudo isso, né, no dia a dia? E essa pessoa, ela trabalha com SAP. Então, assim, adaptado na área petrolífera. Então, assim, área petrolífera aqui, né? SAP, e ela se tornou PO, foi fazendo essa transição, então ela tem muito a contar para a gente, e também o Demis, que é nosso amigo lá em Portugal, também conhecido como Tiririca de Agile Coach, e ele vem falar para a gente, já viu, né, meu amigão, e semana passada eu estava com ele, e agora logo ele vai estar com a gente dia 19, e aí ele vai trazer para a gente o tema de qualidade, né? Qualidade, tudo que se envolve em relação a entregar produtos com qualidade e dentro da nossa vida aqui de agilidade e fora também, né? Precisamos sempre olhar e entregar o tão falado valor para o nosso cliente. Então, tem todas essas notícias aí para vocês. Eu já vou colocar aqui no chat o nosso Linktree para vocês se inscreverem. E agora, o palco é seu, meu amigo. Fique à vontade. Pessoal, todos aqui já, a maioria aqui, eu acredito, pelo que eu me lembro, conheço aqui quase todo mundo que está aqui. E vocês sabem que... Opa, mais convidados chegando. Vocês sabem que aqui é um bate-papo, tá, Rodrigo? Então, assim, vá fazendo a sua apresentação, vai contando, vamos compartilhar. Aqui é para compartilhar conhecimento, dividir mesmo. E aí podem ir fazendo perguntas no chat. Se quiserem, podem abrir o microfone, perguntar para o Rodrigo. É dinâmico, tá? Não tem essa coisa. Justamente a gente faz assim, a gente podia ir para um YouTube, a gente podia fazer com outras ferramentas, mas a gente gosta de manter assim essa nossa conexão, os nossos webinars, justamente para permitir essa interação, porque gostamos de pessoas, né? E gostamos dessa interação. Então, quanto mais proximidade, já que a gente não pode estar olho no olho, né? Ainda não podemos estar fisicamente, mas pelo menos a gente consegue matar um pouquinho essa vontade, a saudade, que nem a gente que não se via há tanto tempo, poder se ver aqui, certo? Então, seja muito bem-vindo, o palco é seu. Obrigado, Débora, a Agile Think aí pela oportunidade. Acho que é muito gratificante a gente colaborar um pouquinho com a comunidade e trocar um pouco de experiência, né? Acho que o objetivo aqui é apresentar um pouquinho da nossa experiência, o que a gente acertou, errou, quais foram os desafios, e também a gente trocar o que a gente pode fazer, o que eu fiz errado e qual que seria uma outra experiência aí que aconteceu e possa fazer diferente, né? Deixa eu compartilhar aqui o teu material, a gente usa ele como base aí para a gente apresentar os pontos. Perfeito. Vamos lá. Todo mundo vendo minha tela, Rodrigo. né? Tudo certinho. Então,
Eu vou falar um pouquinho, então, como eu comentei, tenho uma experiência aí de mais de 2 anos na indústria farmacêutica. Acabou que agora, recente, eu fiz uma mudança, vou falar um pouquinho também da minha carreira. E a proposta aqui é a gente falar uma transformação ágil em um ambiente realmente, como a Débora comentou, bem diferente por exemplo, eu vim do mercado de telecom. Então, tem uma mudança de cultura, de competição bem diferente. Então, foi bacana e eu quero compartilhar com vocês pouco não, muito dessa experiência, desse projeto. A gente vai muito no Gemba mesmo, falar da prática, mas antes a ideia é a gente fazer um pouquinho de introdução só para a gente alinhar o meu entendimento de agilidade, se está alinhado com todo mundo, porque foi a base aí para a gente seguir essa jornada. Então, eu sou um mineiro, na verdade, eu nasci em São Paulo, mas fui muito pequeno para Minas, fui criado em Minas, então me considero mineiro, que moro em São Paulo há mais de 8 anos e acabei voltando aí à raiz. Sou pai da Maria Luísa, gosto de fazer cerveja artesanal, tenho a minha própria cerveja, Esparta é uma cerveja, é um hobby aí que eu gosto e estou até tentando casar esse hobby com essa parte de educação aí, de falar agilidade na produção de cerveja. Esse é um projeto aí que está no backlog. Gosto muito de viajar, então sempre que possível estou viajando. Gosto muito do setor de educação, então dou aula, ministro alguns treinamentos e também fui bastante tempo aí, né, voluntário do PMI. Basicamente, várias pessoas aqui a gente conheceu dentro aí das atividades do PMI. E acho, como a gente estava comentando, né, Débora, acho que agilidade a gente traz para a vida, né? A gestão de projetos Sim. também e agilidade também. Então, eu uso muito na minha vida pessoal também e acho que traz muito valor. E gosto de levantar essa bandeira porque eu acho que enriquece muito o lado tanto pessoal e profissional também das pessoas dentro da empresa. É um bichinho que pica a gente, né? Então, uma vez que você pôs o pé, sai mais. Isso. Até vou falar muito sobre isso. Um bichinho que eu entendo que são um bichinho de 4 patas, vou falar quais são as 4 patas. Falando um pouquinho da minha história profissional, na verdade, minha formação é engenharia, então isso é um ponto que é bem complicado, né? A gente passar aí de uma área de exatas, né, muito razão, muito metódica para essa nova mudança, esse novo mundo que a gente vive, né? Então, minha formação foi engenharia, mas sempre migrei para a área, sempre trabalhei 1 ano só na parte técnica, depois mais para a parte de gestão, de contrato, mais focado na área de operações, e a partir de 2008 eu conheci gestão de projetos, apaixonei e venho estudando, tive a oportunidade de participar de grandes projetos, como uma construção de uma refinaria, e também da parte de projetos de infraestrutura. Tem uma jornada grande aí no PMI desde 2012, trabalhando com vários eventos, e o último foi, acho que o derradeiro, a gente fez o primeiro TED aqui no Brasil, foi a comemoração de 50 anos, foi um marco também bem bacana. Sempre trabalhei mais na área de infraestrutura com projetos tradicionais. E aí, de 2015 para frente, eu comecei a estudar um pouco de agilidade, fui estudando e venho estudando sempre, e eu acho que tem muito aí para agregar na vida profissional e pessoal, mas não deixando de lado o preditivo, né? Então, a gente sabe que tem vários momentos, vários projetos, várias iniciativas que a gente precisa trabalhar, que o melhor modelo ainda é o tradicional. E o híbrido, é o que a gente vai falar aqui. Então, eu sou muito a favor de trabalhar com um modelo híbrido. Eu acho que agrega muito, pega o que tem de melhor em cada método, e a gente tem que ter, para mim, uma empresa ela tem que ser ambidestra, né? Ela tem projetos iniciativas que vão ser tratadas do modelo tradicional e outras do modelo ágil. É o que a gente vai falar um pouquinho aqui. E hoje eu estou na verdade eu saí do Axê, comentando aqui no início, então terminou o projeto, esse projeto que a gente vai apresentar aqui, que eu tive essa experiência, e a partir de semana passada eu faço parte hoje do PMO da Ultragás. Então, um outro segmento, bem diferente, uma nova experiência aí para a gente posteriormente estar compartilhando aí com a comunidade. Então, por que eu ajo? Acho que é uma pergunta bem que eu me fiz várias vezes, né? Acho que eu já vi muita gente, já vi palestras de ágil é moda, e eu questionei muitas vezes isso, né? Por que ágil, né? Por que eu tenho que usar o método ágil? Por que não usar o modelo tradicional que eu usei na minha vida inteira profissional praticamente? E por que eu teria que mudar? Então,
uma pergunta que eu sempre fiz, e eu acho que é importante para a gente entender a razão de usar o método. Acho que não é só porque está na moda, que agora todo mundo fala de squad, que tem que, vou usar o ágil. O que a gente vê no mercado hoje é isso, né? Todo mundo usando o ágil e em alguns momentos não casa, né? Então, no meu ponto de vista, você vai construir um prédio, que é uma coisa assim, praticamente quase produção, e vem escrever história, acho que não casa. Então, essa é a pergunta que eu sempre fiz e levo como referência até para as minhas atividades, né? Quando a gente usa o método e qual que é o melhor e por quê, né? No meu ponto de vista, hoje a gente está no momento, o famoso lá mundo VUCA, onde a gente tem uma evolução tecnológica hoje bem diferente de anos atrás. Isso está gerando comportamentos, novos padrões aí que o cliente está exigindo, né? E na indústria farmacêutica não é diferente. Como tem várias empresas, na Ultragás, por exemplo, para mim foi uma surpresa, não posso abrir aqui, mas hoje a gente teve uma apresentação, coisas assim que viraram um produto Ultragás que eu nunca imaginava que uma empresa como Ultragás estaria trazendo para o portfólio. Então mudou muito, e a tecnologia ajudou muito a esses novos comportamentos e novos padrões. E a gente vai falar um pouquinho hoje da indústria farmacêutica. Então a gente está falando de indústria 4.0, rastreabilidade de equipamento, de medicamentos, e um videozinho que eu vou trazer é uma coisa que fala, o futuro está muito longe. Não está. Tem coisa que já tem um protótipo, que já está em fase assim, muito curta de entrar em produção. Vou mostrar um pedaço de um vídeo, é um TED, que fala um pouco aí da farmácia e do futuro. Vou pular. Um pouco da realidade, né? Então, a gente vê já tem um protótipo, e isso muda muito o modelo de negócio de uma indústria farmacêutica. Então, tem um artigo aqui até vou depois colocar o link para vocês, onde o passado da indústria farmacêutica era o foco em moléculas, o foco em desenvolvimento de novos produtos, de novos medicamentos. E a inovação é muito forte aqui. Porém, hoje, principalmente aí com a transformação digital, isso tem que mudar. Então, até tem que pensar em serviços, tem que entender todos os stakeholders envolvidos e pensar em novos serviços aqui para atender a necessidade dessa cadeia. Como a gente viu lá, a gente tem um volume de dados, se a gente for pegar hoje com as tecnologias de Big Data e Analytics, um volume de informação que a gente tem de medicamento, receita, prontuário. Se a gente fizer uma conexão, a gente tem muita informação para gerar novos serviços aqui, principalmente com foco em quê? O foco no paciente. Então, tem vários envolvidos aqui nessa cadeia. Vou dar um exemplo, por exemplo, no nosso caso, a gente tinha uns sistemas que usavam inteligência artificial para verificar se realmente aquele equipamento está na gôndola, no espaço correto que foi contratado. Antes era feito por uma pessoa que olhava lá e verificava se aquilo, como se fosse no supermercado, né? O melhor espaço ali da gôndola. Hoje você tem aplicativos que você tira uma foto com inteligência artificial, ele consegue avaliar se está dentro. E entre outros, né? E como a gente viu com o vídeo do TED, isso muda muito esse modelo de negócio hoje focado em produção de medicamento, e algumas empresas trabalham só em cima do médico. Ele não foca no farmacêutico, no representante, no próprio paciente. Ele está preocupado mais em atacar o médico, ele que vai receitar para o paciente. Então, essa é uma mudança muito grande, e no próprio artigo ele resume que para continuar competitiva, tem que mudar. Então, oferecer soluções aí com forte DNA digital. Então, com isso, a tecnologia está muito forte. E, no meu ponto de vista, a agilidade ajuda muito nesse momento, principalmente quando a gente está num ambiente muito complexo. Então, conforme lá mencionou o Cotter, a gente não está preparado para trabalhar nesse mundo aí complexo de caos. Lá no Kinef, então a gente está mais aqui nos modelos tradicionais, no simples, aqui no complicado, mais ou menos, e a gente não está preparado ainda para trabalhar aqui. A gente quer sempre o quê? Vai planejar um projeto, mas é imprevisível, eu não conheço, é uma coisa nova, não, tem que fazer todo o cronograma, tem que considerar todas as etapas, e acaba caindo você não entrega o que realmente é necessidade, o negócio precisa.
Para mim, tem uma definição que eu não sei, eu li isso, eu escutei isso em algum lugar, que eu gosto muito e sigo muito. Para mim, agilidade, aqui essa frase ela representa muito. É a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças. Para tal, é essencial criar uma cultura de entregas incrementais de valor em ciclo cada vez mais curtos e de incansável melhoria contínua. Então, basicamente, para mim, agilidade, como é que a gente consegue isso? Ciclos curtos, a gente diminuir esses ciclos, principalmente quando a gente está trabalhando naquele ambiente complexo, é fundamental você diminuir o ciclo, porque é imprevisível, você não tem um conhecimento ainda, e principalmente quando você fala uma tecnologia nova, você não sabe. E até um modelo, pode ser um negócio novo, um modelo de serviço novo que você está testando. Então, é fundamental ter um feedback para ver se realmente você está no caminho correto. Melhoria contínua, então, criar essa cultura de melhoria contínua, está sempre evoluindo, e o foco principal, que é o que todo negócio precisa, entregar valor. Então, não adianta hoje eu ficar ainda focado em indicadores só de projeto, eu estou preocupado com tempo, custo e qualidade, sendo que eu não estou verificando realmente se está trazendo valor para o negócio. Então, é fundamental essa visão do produto. A visão hoje só de projeto, ela hoje é muito míope, e você não vai conseguir entregar o resultado necessário que o seu negócio precisa, e dependendo se você está muito bem, com uma eficiência muito boa, porém você não está avaliando a eficácia. Então, você pode estar entregando muita coisa que realmente não precisa, que está em outra direção do direcionamento estratégico da sua empresa. Então, para mim, e a gente usou muito isso na jornada que a gente teve com relação à agilidade dentro da empresa. Então, eram alguns valores, alguma direção que sempre a gente olhava e verificava. Isso vai ajudar a diminuir, a encurtar o ciclo. Essa cerimônia, essa atividade, ela está gerando uma melhoria contínua, ela está ajudando, e sempre, a gente vai ver na apresentação mais detalhada, sempre o foco era o que era o objetivo estratégico daquele projeto. Então, para qualquer atividade que a gente estava fazendo no projeto, a gente avaliava. Isso está alinhado com o objetivo dessa fase do projeto? Tá, então é importante. Não tá, a gente despriorizava. Dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Aproveitar até para tomar uma água aqui. Olha, até agora não tem nenhuma pergunta, mas, gente, alguém tem alguma coisa que ainda não tem escrito? A gente eu principalmente estava prestando atenção, fiquei focada no seu vídeo, não fazia ideia que a gente já estava tão avançado assim, e olha, realmente é como você falou, é muito disruptivo isso, né, Rodrigo? É um Porque choque mexe para a com realidade. é um choque mesmo e vai pegar para várias áreas, né? Para várias partes ali que compõem esse ecossistema aí. Eu amei, muito bacana, não E o fazia ideia detalhe, não. a gente vai ver o outro lado. A gente está acabando. Esse projeto que eu vou apresentar é um projeto de indústria 4.0. Então está tendo investimento fortíssimo. E se a gente for pensar, olhar um pouquinho para esse vídeo e falar, será que vale a pena isso agora? É lógico que para chegar num ponto daquele, beleza, tem um protótipo, mas tem todo órgãos regulatórios, tem todo um processo aí para fazer isso acontecer. Mas já tem um protótipo, já está em teste, já eu entendo que já não é mais uma coisa assim, é visível, né? Daqui a pouco a gente já está vendo, né? Uhum. É que é bem disruptivo também, até por conta da situação da saúde no país, né? Que se você parar para pensar que, olha, a gente às vezes não tem nem as condições básicas, né? E a gente pensar em toda essa estrutura, em de você poder realmente imprimir o seu medicamento, isso vai ser fantástico. Eu acho que vai ser, e é como ele falou, você conseguir juntar tudo aquilo que as suas necessidades, juntando essa parte da inteligência artificial para te conectar e te dar aquilo que o seu corpo realmente está precisando, né? Então vai Sim. ser um mundo fantástico. E ele até fala no É vídeo, eu não singular, coloquei. né? É a Exato. singularidade acontecendo, né? Sim. E ele fala no vídeo, por exemplo, a maioria dos remédios são remédios assim que não existe uma regulamentação muito forte. Então, é uma pressão, para dor de cabeça, são coisas simples, então, que não tem uma restrição muito grande de ter uma orientação do médico, ter uma receita. Então, pode viabilizar muita coisa, até para quem não tem uma condição mais pobre, igual você falou, num ambiente que não tem muito Uhum. recurso, até para levar, se considerar isso.
E, lógico, está baseado em cima de medições, né? Então, daqui a pouco você já tem, né, medições dos seus principais indicadores do corpo para direcionar qual que é o melhor remédio ali para aquele momento, né? Com certeza. Fantástico. Então, Bora lá. então, o como, sempre a gente olhava sempre essa definição de agilidade e esses 3 pontos, e além disso também a gente usava muito o manifesto ágil. Então, para qualquer atividade, para qualquer definição, estrutura, reunião, cadência, relatório, comunicação, a gente também fazia um check nos pilares aqui do manifesto ágil. Então, isso vai ajudar os indivíduos a interação entre os indivíduos? Sim, então vamos seguir. Não vai. Software em funcionamento. Para a gente foi muito claro que eu vou mostrar, foi híbrido. Alguns softwares a gente foi com o modelo tradicional, que era o modelo de contratação que já existia, e o outro a gente foi com o modelo mais ágil. E a gente vê, olha, quando a gente confronta, a gente vê o resultado assim bem diferente entre eles. Então, sempre a gente olhava o que a gente conseguia, é lógico que a gente está implantando uma fábrica nova, todo um RP super complexo, e você não vai conseguir colocar em produção todo dia, mas tentar sempre diminuir esse ciclo. Então, eu não vou começar implantando todo dia, mas eu consigo, em vez de implantar esperar um ano, eu posso reduzir isso em 6 meses, conhecer melhor o produto, que também para a gente era um produto novo, é uma indústria 4.0 bem diferente, não é só o SAP, e ir evoluindo em cima disso. Colaboração com o cliente, então sempre era um foco, o que a gente pode fazer para colaborar mais com o cliente? E responder a mudança. E esse projeto, estava comentando com a Débora, ele aconteceu agora, no meio da pandemia, e acho que foi o melhor teste para a gente ver se a gente estava preparado para responder à mudança. Então, eu vou contar toda essa história e acho que foi vamos falar assim, uma validação, falando realmente a gente estava aderente àquele conceito que eu apresentei e a gente estava pronto para responder uma mudança. Outro ponto que eu gosto muito, que o pessoal da K21, ele chama, até a gente comentou, os 4 domínios do conhecimento da agilidade. E até a gente brincou, o bichinho da agilidade ele tem 4 patas. Um é sobre negócios, é fundamental eu ter agilidade na área de negócios para definir lá como que é a priorização, orçamento, os OKRs, como é que a gente vai fazer isso para direcionar realmente para onde trazer o resultado para a companhia. O cultural, que vai mudar tudo, se eu não tiver uma cultura mais tendência para o ágil, isso vai atrapalhar muito, então eu tenho que preparar esse lado também para gerar essa cultura ágil. A organizacional, que é definir qual que é o melhor método ali para gerar aquela eficiência necessária, e não adianta eu ter tudo isso se eu não tenho uma parte técnica forte. Então, se eu não tenho uma qualidade ali, por exemplo, no desenvolvimento de software, trazer um XP, alguma coisa, ter um domínio técnico ali, não adianta nada, que a gente não vai conseguir diminuir esse custo e entregar valor para o negócio. Então, é fundamental, no meu ponto de vista, trabalhar esses 4 pilares. Não adianta só olhar uma parte, não adianta só colocar um Kanban ou um Scrum no time de desenvolvimento se eu não tiver o alinhamento com os outros 3 pilares. E essa figura eu gosto muito, que ela faz uma analogia do ciclo completo aí de uma empresa ágil, né? Então, como a gente comentou, a gente tem hipóteses. Então, quando a gente está trabalhando aí um ambiente bem complexo, a gente ainda não tem um conhecimento, tem algumas hipóteses que têm que ser validadas. Então, ela passa aí por um processo de upstream para definir qual que é a hipótese, validar a hipótese, qual que vai entrar para o downstream, para o delivery. Depois tem os times que vão executar o que foi definido aqui, alinhado com o negócio. Então, tem a parte de agilidade aqui, e depois eu faço a verificação, que tem que trazer o retorno para o negócio e verificar se aquela ideia, se aquela hipótese realmente foi sucesso. Se não, pode ser que aqui for chegar aqui não ter um retorno adequado, eu vou voltar, vou pivotar e vou testar uma outra hipótese. Então, se eu estou num ambiente complexo, como a gente comentou, de novas tecnologias, se eu quero usar um método tradicional de planejar tudo sem o conhecimento necessário, eu vou perder muito tempo, que era o que acontecia antigamente nas startups, que ele entendia que conhecia, e esse é muito comum na área de TI, ele acha que conhece tudo, então gastava anos desenvolvendo o produto,
quando ele chegava aqui, ele via que não tem match nenhum. O Uhum. usuário não precisava daquele negócio. E aí ele perdia todo o dinheiro que ele tinha de investimento e quebrava. Então, por isso que a gente precisa o quê? Pegar uma hipótese, ver qual que é melhor, testar ela, validou, beleza, ok, deu feedback, vamos voltar e ficar no ciclo aí de discovery e delivery, e nunca tem fim, né? Quando você pega um produto digital, principalmente, sempre está discovery, delivery, sempre trazendo funcionalidades, né? Então, pega vários casos aí de empresas como, por exemplo, Netflix, que praticamente ele tem uma funcionalidade aí, todo dia ele está gerando uma funcionalidade nova para o usuário. E às vezes nem é perceptível, né? E é Totalmente. engraçado como você vai. Deixa eu abrir minha câmera que eu não deixo aberto para você ficar com foco aí. E é engraçado que algumas coisas vão acontecendo e vai entrando e você não percebe. E você começa a usar de uma forma muito natural, e aí, quando tira, você fala, peraí, né? E aí você sente falta. Mas o início da utilização, às vezes, é imperceptível, fica transparente, né? É muito engraçado como acontece isso, como eles olham de perto essas personas, né? Esse público que eles têm para atingir, né? Com certeza, isso é fundamental, entender a sua persona, né? E validar com ela se realmente aquilo realmente trouxe um valor. E é bacana aqui, igual quando a gente fala muito de business agility, nada mais é que isso aqui, né? Você ter agilidade em todas as áreas da empresa, né? Então não adianta você ter agilidade na TI, só na equipe de TI, e vai chegar aqui se o negócio não tem um direcionamento adequado, você vai entregar, você não sabe se está entregando realmente valor para o negócio e também para o seu cliente, né? E aqui é bacana que a gente consegue ver, por exemplo, em cada momento do rio, eu posso ter um nível de maturidade de agilidade diferente. Posso ter uma equipe aqui usando o Kanban com lead time bem bacana, com eficiência, mas a parte aqui de produto ainda não está legal, está no modelo antigo ainda. Ou pode ser ao contrário. Então, em cada nível aqui do rio, eu vou ter uma maturidade diferente. E o ideal é chegar na maturidade máxima, que é o tão buscado aí Business Agility, né? E só fazendo, né, Rodrigo? Não tem Não tem. milagre, né? Não tem E eu milagre. acho, o ponto que você comentou, Débora, é fundamental. A gente tem que usar agilidade para implantar, fazer a transformação ágil da empresa. Não adianta querer fazer uma mudança muito grande, eu tenho que testar hipóteses. Então, cada empresa tem o seu contexto, então eu tenho que pegar uma hipótese, é o que a gente vai falar um pouquinho, e testar ela. Pô, trouxe resultado? Eu melhorei? Eu diminuí meu lead time? Eu trouxe mais valor para o meu negócio? Beleza, testamos. Vamos implantar mais um. Não adianta eu falar, eu estou no modelo tradicional, eu quero chegar lá e falar, vai todo mundo mudar agora para o Safe. A partir do mês que vem, treinou, não vai dar certo. Então, não funciona. Mesmo com Então, treinamento, mesmo com com tudo, é uma tudo, com tudo. construção, né, É uma Rodrigo? construção, não adianta. E são hipóteses, né? Eu não é que na minha empresa, o que eu estou apresentando para vocês aqui, se você levar para a sua empresa, não vai funcionar. Cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um contexto diferente. Então, tem que testar a hipótese de acordo com o seu contexto, tá? Entender o seu contexto, entender o seu cliente, o seu usuário, para ver qual que é o melhor aí para o seu mundo, né? Tranquilo? E Tranquilinho. traz benefícios, gente. Então, tem uma pesquisa, um relatório aqui, o 14º aí de State of Agile Report, e ele apresentou alguns números. Então, 70% é maior habilidade para gerenciar mudanças de prioridade. Então, realmente, se você trabalhar de forma ágil, ele traz um retorno, mas você tem que trabalhar em forma ágil no que realmente é devido. Não adianta eu pegar um projeto bem previsível e falar, agora eu quero adotar o Scrum, Kanban, não vai funcionar. Então, tem que ser no modelo adequado de acordo com o tipo de projeto, o tipo de iniciativa que está entrando. 65% aumento de visibilidade, transparência e alinhamento, 60% maior velocidade de time to market e 59% aumento de satisfação da equipe. Então, a gente vê realmente que não é o modismo. No momento, no contexto adequado, com todos aqueles 4 pilares que eu mostrei, ele vai trazer um resultado para a empresa. Mas também não posso ser xiita, como eu já vi várias pessoas, não, tem que ser 100%,
Eu já cheguei num treinamento que a pessoa falou, você faz status report? Eu falei, faço. Você não é ágil. Então não pode, isso não funciona. Meu Deus, então, a gente vive brigando com isso também, Rodrigo. Status report tem que fazer, minha gente. Não tem jeito, se você tem tem que valor para o mostrar. negócio, não adianta. Se tem valor, Não tem que tem ser nada feito. A ver, não é? Que o CEO ele não quer saber. Você precisa mostrar. Se você está usando o Kanban, Squad, ele quer saber o seguinte: quando que eu vou ter aquilo ali? Quando que vai trazer retorno? Já trouxe o retorno? Que dia que a fábrica vai entrar em operação? Mas a minha Squad eu tenho que ver. Não, cara, não quero. Eu quero saber o seguinte: quando que eu vou inaugurar a fábrica? Então, para o contexto, tem que ter. E não é por causa disso que eu não sou ágil. Eu posso ter um modelo de trabalho aí ágil e tá evoluindo isso para chegar numa maturidade para o meu contexto. Então, cada empresa também tem o seu contexto. Exatamente. Status report não tem nada a ver com ser ágil ou não. A gente, normalmente, somos consultores, temos que, né, mostrar aquilo que estamos fazendo, mostrar a evolução, e a gente não mostra a evolução. Peter Drucker, nosso amigo Peter Drucker fala e não já falava, continuará falando, e é verdade, a gente precisa medir para a gente entender se a gente se tá ok, se é isso, validar. Não tem nada a ver com você ser ágil ou não ser ágil, porque você faz um status report, porque você olha a quantidade de horas, a capacidade do teu time, é justamente para dar uma vida sustentável e para saber se você está chegando no teu cliente de forma que você precisa chegar. Não é entuchar nele a sua vontade, não. Agora você vai fazer um quadro Kanban, eu só vou te reportar aquilo que está lá. Não é isso. E é essa diferença que as pessoas não conseguem entender nos níveis de hierarquização da empresa, a forma de comunicação. Então, para cada nível, eu vou até abrir a minha câmera aqui, que agora preciso até ser vista. Para cada nível, a gente aborda, não é verdade, Rodrigo? Cada nível, operação é de um jeito, tático é de outro, estratégico é de outro, enterprise é de outro, né? Quando você vai olhar a parte do todo. Então, assim, não adianta você querer pegar uma metodologia, um framework e entuchar em alguma dessas partes e falar assim, agora é assim, e todo mundo vai ter que entender, e eu vou te dar um treinamento, e a partir desse treinamento, da hora 1 que você fez o treinamento, magicamente o seu mindset vai mudar e você vai entender tudo que a gente está fazendo aqui. Não é empírico, é posicionamento e abordagem com cada nível, mostrando aquilo que cada nível precisa ver para tomar decisão. Idade, né? A gestão precisa disso para tomar as decisões. E é por isso que o ágil ajuda muito, porque ele te dá uma visão muito mais próxima, como você falou, ciclos curtos com melhoria contínua. Aí você consegue chegar nesse ambiente muito mais fácil, né, com muito menos dor, porque você vai tirando as sombras, você vai tirando as possibilidades de dar um problema, ou aquilo que era risco virar um problema, né? Então, é isso que a agilidade colabora e corrobora para tudo isso que a gente vive e que a gente faz no nosso dia a dia. Eu realmente fico assim empolvorosa quando eu ouço esse negócio de não medimos, não temos estimativas, não faça status report, não faça um PowerPoint porque você não é ágil. Não, gente, existem níveis, existem momentos e como tudo falado tanto, né? Que trouxe contexto, né, Rodrigo? Cada momento, cada empresa tem o seu contexto. Então, não é mágico, é analisar muito profundamente o contexto da área, da empresa, da indústria que você está atuando, e aí sim fazer aquilo como você falou, as prioridades, atacar as prioridades e olhar o todo de ponta a ponta, cadeia de valor sempre, porque senão você fica capenga, né? Você arruma uma perna, a outra fica balançando ou não tem perna. Então, assim, não adianta, e aí não vai acontecer. E aí não é culpa do ágil, né, Rodrigo? A culpa é das pessoas que querem fazer essa mistureba aí sem saber o que está fazendo. Aí vai criando os Frankensteins aí da agilidade. Concordo. É isso aí, concordo plenamente. Eu acho que tem que usar muito o ágil para essa implantação. Entender quem que é o seu usuário, a sua persona naquele momento. Se o CEO é a sua persona, CFO, o diretor, entender com ele, ver quem é ele, o que ele precisa ali, pelo menos para a parte de comunicação e outras coisas.
Desafios da transformação digital. O mesmo relatório, ele aponta aqui quais são os principais desafios. Então, vamos pegar os 4 primeiros: resistência geral da organização. Então, normalmente isso acontece muito. E no meu ponto de vista, é a minha opinião. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é uma opinião pessoal. Ou pode ser que outra pessoa na indústria farmacêutica ou na minha própria equipe ache diferente. Existe uma resistência, e no setor farmacêutico eu acho que mais ainda. Então, eu vejo muita diferença da minha experiência. Por exemplo, eu trabalhei em empresa de energia, Petrobras, telecomunicações foi a maior parte, e a parte de farmácia. Então, eu vejo uma cultura bem diferente, uma cultura ainda mais fechada, mais tradicional. Então, isso foi um problema que a gente teve, um desafio que a gente enfrentou. Participação insuficiente na liderança, acho que é fundamental a liderança, eu vou falar um pouquinho mais isso à frente na nossa experiência. Processo e prática inconsistentes, aquilo que a gente falou, não adianta, eu quero colocar um método ágil num projeto, uma iniciativa que é totalmente previsível, não vai trazer resultado, não é necessário, não tem por que fazer isso. Então, tem que tomar bastante cuidado. E a cultura, né? Então, a cultura bate muito de frente, a gente vai falar isso também, foi um grande desafio aí na nossa jornada. Vamos lá, agora a gente vai para o Gemma, pessoal. Alguma dúvida, pessoal? Vocês concordam, discordam? Vamos conversar, vamos discutir. Isso é o meu entendimento, o que é agilidade. E é o que eu uso, por exemplo, para nortear todas as minhas atividades, agora, pessoal, profissional. Eu avalio, está alinhado com aquela ciclos curtos, com adaptação, vai trazer, mas isso é um método, uma particularidade de um Prince ou do próprio PMI, não, mas eu acho que está alinhado, vai trazer valor, vamos utilizar. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Cristina, Rosane, Luciane, Renato, alguém tem uma pergunta? Ibson, olha, hoje temos uma presença ilustre, Ibson Cabral, do Pipoca Ágil, aqui conosco. Tiverem alguma pergunta, por enquanto ninguém escreveu nada no chat, está todo mundo tranquilo. Eu já dei minha opinião aqui. Eu acho que é mais uma introdução só para a gente alinhar o que seria agilidade, a minha percepção, a minha visão de agilidade. Agora vamos para o Gemma. Então, qual que é a ideia aqui? A gente falar da experiência aí. Eu trabalhei, como eu comentei anteriormente, no Axi mais de 2 anos, quase 2 anos e meio. Eu fazia o papel lá de PMO, vou falar um pouquinho e vamos entrar no detalhe. Então, trabalhava no PMO, de tecnologia da informação, então a gente centralizava todos os projetos de TI da companhia. É uma estrutura com cultura ainda bem tradicional, bem até muito, pelo menos do meu ponto de vista, ainda bem familiar. E onde a gente tinha uma coordenação no primeiro momento, que cuidava de governança, PMO e segurança, e as outras áreas, arquitetura, um modelo bem tradicional. E aí, qual que era o papel do PMO? Então, a gente tinha 4 pilares: metodologia, capacitação, suporte e desempenho. Então, disponibilizar a ferramenta, definir a metodologia, fazia quality gate, promovia treinamento, mas ainda não muito no modelo tradicional. Só que o que acontecia? Aqui um pouquinho das ferramentas, a gente usava lá o EPM da Microsoft, tinham outras ferramentas mais específicas do SAP, cronograma no Project, SharePoint e outras de apoio. Existia uma metodologia bem definida, então tinha as fases do projeto, qual que era uma atividade ou um template aqui, um template que tinha que entregar em cada uma das fases, e tinha um quality gate aqui que era feito do PMO. Então, era uma estrutura bem simples, bem modelo tradicional, conhecido com todos. Eu acho que estava bem aparada diante de ferramenta e do PMO para dar o suporte. Só que o que acontecia? A gente não via valor. Então, quando eu entrei, a gente via, tipo, um PMO estava ali parado e nos projetos com problema, não tinha visibilidade de portfólio, e a gente não estava vendo que tinha valor, aquilo que a gente estava entregando como PMO. E aí surgiu a ideia de que, vamos avaliar nossas personas. Então, a gente começou a avaliar quem que seriam as personas, gerente de projeto, área de negócio, diretores, para a gente entender o que tinha de problema. Então, aí teve vários. O PMO só aponta dedo, ele não é um servidor, ele só você não fez isso, você não fez aquilo. Não tinha uma comunicação eficaz entre as áreas. Então, tinha um projeto que estava perdido na área de negócio e a própria negócio estava tocando porque não tinha uma interação com a área de TI. Falta de integração em projeto de grande porta. Quando tinha um projeto que envolvia mais de uma área, ele ficava muito
sem uma conexão, sem uma integração. Isso gerava muito problema. A gente não tinha visibilidade capaz, então a gente não sabia aquela quantidade de projetos, a gente tinha capaz suficiente ou não, então era uma loucura. Então, eu estou sobrecarregado, mas a gente não tinha essa visão para saber se estava ou não, se estava de mais recurso ou não. Dificuldade imensa de levantamento de requisitos. A gente vai falar um pouco mais à frente o que a gente fez para mudar. Então, antes era um requisito muito pobre e isso dificultava muito tanto a entrega, o desenvolvimento dos projetos, quanto também na hora de entrega, porque não era aquilo que realmente o negócio estava querendo. Um perfil muito técnico de condução de projetos, do meu ponto de vista, isso atrapalha, eu acho que tem que tomar bastante cuidado, que aí centraliza muito, a gente vai falar também mais detalhes. Profissionais sem capacitação em gestão de projetos e agilidade também. Problemas de contratos turnkey, eu vou detalhar um pouco mais. O problema de sempre, que é a data paredão, eu preciso desse projeto para tanto. Mas não dá. É essa data e se vira. Falta de informações para tomada de decisão, falta de pessoas para gerenciar os projetos e falta de alinhamento com o negócio. Então, eram as dificuldades que a gente entendeu. E aí, por sobrevivências, eu posso falar que a gente falou, a gente está perdido, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Então, era um grupo, a gente tinha um grupo, aqui até eu acho que eu falo, são 3 pessoas que faziam parte desse PMO, a gente precisa mudar, a gente precisa trazer valor. Na visão, o PMO tem que trazer um valor, então a gente não pode ficar do jeito que a gente está. E aí foi a ideia do quê? A gente precisa ir para o Gemba. Então a gente precisa entender mais, para a gente entender mais o que está acontecendo, para fazer as mudanças, para entender um conceito, o contexto, então a gente precisa entrar para dentro dos projetos. E aí foi a mudança, que o PMO começou a assumir alguns projetos, de realmente virar o gerente do projeto, para mostrar, até para pegar uns pilotos e mostrar, se eu usar a metodologia, se eu fizer tudo, eu vou começar a trazer valor para o negócio, dar visibilidade, ter uma comunicação melhor com o negócio, entregar mais o que ele precisa, e aí foi a ideia, a proposta no PMO. Porém, é o seguinte, a gente tinha alguns desafios, a gente tinha pouco recurso, e aí a ideia foi o quê? A gente pegou alguns projetos que estavam pipocando, que não tinha líder, pequenos, e a gente resolveu assumir uma bucha bem grande. Aí foi o meu papel. Nesse papel, eu entrei como PMO, então era uma construção de uma nova fábrica em Pernambuco, no conceito 4.0, e a ideia aqui foi o quê? Reinventar. O que a gente pode adequar, entender o contexto, principalmente desse projeto, e o que a gente pode mudar para apresentar um valor para a companhia, valor que o PMO pode trazer. Então, eu peguei esse desafio, então tinha uma equipe, o gerente de projeto estava assumindo também, a gente sentou e começou a reestruturar o modelo de trabalho para trazer mais valor, alinhado com o que eu comentei anteriormente, que eu entendia que era agilidade. Então, normalmente, as empresas, o que a gente faz? Quando você está implantando agilidade, você não pega um projeto, esse projeto, só para ter uma ideia, era um projeto super estratégico, era o principal projeto da companhia. Normalmente, você não começa com esse tipo de projeto, mas na nossa necessidade de apresentar valor e na necessidade da companhia também de entregar valor, principalmente desse projeto, foi o que a gente definiu aí como o piloto para a gente implantar essa nova metodologia e é o que a gente vai falar um pouquinho agora dessa jornada. Para a gente entender um pouquinho o que é esse projeto, vou passar aqui 2 vídeos. Então, um primeiro vai apresentar um vídeo do que é essa fábrica, bem ilustrativo, e depois eu vou um outro vídeo de um fabricante de equipamentos para mostrar o por dentro, o que tem de nível de equipamento, de nível de automatização, para vocês entenderem o tamanho aí da bucha. Premiumbeat.com
esse era o sonho, né? Então, a gente viu lá bem maquete e tal, mas é bem automatizado. E agora eu passo um vídeo para entender, lógico que tem vários tipos de fábrica, mas só para entender a complexidade aí de uma indústria farmacêutica. Então, um vídeo de um fabricante de equipamentos. Que não é o nosso, na verdade é um outro vídeo, uma outra indústria farmacêutica, acho que na Alemanha.
pessoal, eu acho que deu para dar ideia do tamanho do projeto. Então, o projeto, na verdade, ele já estava em andamento, era, como a gente viu lá no vídeo, era do zero, então, comprar novas fábricas, comprar novos equipamentos, construir a parte civil, toda a parte de SAP, então, era um projeto bem complexo. Ele estava em andamento, indo no modelo tradicional, porém, apresentando bastante problemas, principalmente relacionados à TI. E aí teve essa mudança, que entrou um novo gerente de projeto, eu fui definido como PMO, e a gente sentou e começou a discutir o que a gente poderia mudar para trazer aí realmente um retorno, melhorar ciclos, melhoria contínua, adaptabilidade, trazer um pouco da agilidade para o projeto. A gente colocou em tudo? Não. Por isso que aí foi a ideia de trazer para o modelo híbrido. O que a gente entendia que cabia um método ágil, a gente trouxe, que eu vou mostrar. Agora, por exemplo, vou implantar um CFTV, uma coisa muito previsível, segue no modelo tradicional. Então, tinha parte e tinha coisa que já estava contratada no modelo tradicional. Então, mesmo a gente querendo mudar, a gente não conseguia. E eu vou falar um pouquinho dessa jornada que foi feito. Dúvidas, pessoal? Alguma curiosidade com relação ao projeto? Para ter uma ideia, só também melhorar no contexto, praticamente todas as áreas da companhia estavam envolvidas, então qualidade, produção, logística, novo desenvolvimento de embalagem, parte legal, porque a fábrica tinha que ser auditada pela Anvisa para dar autorização para funcionar, né? Então, se você pensar, mais de 100 pessoas diretamente envolvidas aí nesse projeto, negócio, TI, tudo. Mega complexo, hein? E aí foi um desafio bem grande, e a gente vai falar um pouquinho dessa jornada. Os desafios, os principais desafios que a gente enfrentou na visão de PMO e também do projeto. Falta de patrocinador executivo. Então, isso é fundamental, isso ajuda demais, e quando você não tem, complica muito você implantar, por exemplo, para fazer uma transformação ágil. Nesse caso, quando eu entrei na visão do PMO, a gente não tinha isso, então a gente tentava implantar, montamos um modelo de gestão de iniciativas, de demandas, fizemos toda a estrutura, treinamos, mas nunca ia para frente porque não tinha o patrocinador ali, dando o carimbo ali, falando que realmente era para fazer, e não só reforçando, mas também partir dele, né? Partir do board, do estratégico, facilita demais. No caso do projeto, a gente ganhou um patrocínio muito forte, então a gente tinha muita autonomia, e praticamente a equipe se juntou e definiu qual era o melhor modelo de trabalho para aquele caso específico. Mas a gente não tinha nesse momento a gente não tinha autonomia para fazer isso para a companhia inteira. Então, o foco foi fazer nesse piloto, que era super estratégico para gerar visibilidade, e a gente conseguir escalar isso aí e mudar a cultura aí ao pouco, né, evoluindo aí organicamente para a companhia. Então, esse foi um desafio muito grande, principalmente na visão de PMO. Outro problema era a cultura. Esse adesivo que eu estou mostrando, isso é uma foto de um adesivo, ele era uma realidade na empresa. Então, quando eu entrei lá na visão do PMO, eu via ele, foi feito por uma equipe, por algumas pessoas dentro da empresa, que desacreditavam de gestão de projeto e criaram esse adesivo. E aí, para você ter uma ideia de como era a cultura da companhia quando eu entrei na figura de PMO. Então, a gente tinha que quebrar isso, mostrar valor. E para mostrar valor, a gente tinha que pôr a mão na massa, ir para o Gemba, pegar um projeto e falar, ó, se você seguir, se você usar as melhores práticas, ou usar o método adequado, você vai trazer valor. E com isso a gente ia fazer a divulgação e ganhar força aí perante o PMO. Então, Peter Drucker, a cultura devora a estratégia, não adianta. Se não mudar a cultura, que é um dos pilares que eu mostrei lá, você não vai conseguir fazer isso acontecer. E tinha ainda o modelo muito ainda, vamos falar assim, mecanicista, né, das empresas aí do antigamente, né. Então, os recursos humanos precisam ser comandados e controlados. E a gente está falando de trabalho do conhecimento. Então, tem que mudar. Essa cultura tem que mudar, senão você nunca vai conseguir implantar um mindset, fazer uma transformação ágil da empresa. E tinha muito ainda essa cultura ainda de comando e controle, de centralização. Isso impactava demais, isso impacta ainda
mas a equipe que a gente montou, o gerente de projeto, apesar de ter um skill muito técnico, conhecer muito, ele tinha esse perfil, então ele dava muita autonomia, e lógico, quando precisava, a própria equipe buscava ele, mas ele não ficava naquele comando e controle, dava autonomia para as equipes. Não sei se vocês já viram, tem uma série chama Playbook, da Netflix, que fala um pouco aí dos coaches aí, alguns coaches famosos aí no mundo. E eu vi o do Mourinho, e é bacana que ele fala, cara, eu não vou ensinar o Cristiano Ronaldo a jogar bola. Eu tenho que ensinar ele a melhor maneira dele encaixar no time. Então, acho que isso é muito importante, que quando um cara tem um skill muito técnico, conhecimento muito técnico, eu vejo isso muito na visão do SAP, ele acaba querendo controlar tudo. Então, querendo definir o jeito de fazer, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento de software, tem vários caminhos, né? E pode ser que um especialista tenha um caminho diferente do outro, né? E se eu quero controlar tudo isso, que é a visão, no meu entendimento, ainda antiga, mecanicista, que a gente comentou anteriormente com Charlie Chaplin, isso atrapalha, porque você não consegue diminuir o ciclo, porque toda hora tudo vai estar centralizado naquela pessoa e você não vai ter o dinamismo, e acaba a autonomia também, a motivação das equipes também acaba abaixando, né? Então, acho que bem bacana essa postura, essa definição do Mourinho. E tem outra referência, né? Então, eu não vou contratar uma pessoa para... Estou contratando um especialista, então ele tem que falar como que ele deve fazer, né? Não sou eu que sou o gerente do projeto, a figura de gerente de projeto no modelo aí antigo, eu não falo nem tradicional, porque acho que essa cultura, eu trabalhando como gerente de projeto, eu já tinha essa postura de um gerente mais servidor, eu não vou contratar um especialista mesmo, eu conhecendo, e falar para ele como fazer, né? Na verdade, eu posso acompanhar no início, mas eu tenho que dar autonomia para ele fazer, senão eu não vou ter uma agilidade aí dentro da equipe, né? Não só agilidade, né? Mas eu acho que perde muito engajamento, né, Rodrigo? Engajamento, Porque concordo. a pessoa, ela fica... eu passei por isso, né? A gente se sente muito podado. Você parece que diminui a sua inteligência, sabe? Ao invés de evoluir, você se sente regredindo. Não por nada, mas porque você não trabalha a sua potencialidade, né? Não cresce. Então, isso acaba gerando muito turnover também nas empresas. Justamente por isso, porque te contratam pelo teu melhor e não te deixam executar o teu melhor. Ainda abafam, né? E isso eu acho que é fundamental. Eu também já passei pela mesma experiência, foi super desmotivador, e eu acho que isso é um dos principais pontos pela desmotivação, pelo turnover nas empresas, né? O que eu estou fazendo aqui? Não estou agregando nada, não estou participando, não tenho colaboração, não estou ajudando em nada, e não sente realmente que pertence àquela equipe, né? Exato. Ele está ali e virou um tarefeiro. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas ele é um tarefeiro. Chegou ali e executa isso. Não tem abertura, não tem oportunidade de dialogar, de estar discutindo uma solução junta. É isso. E para mim é fundamental, então, para a gente conseguir essa mudança, ter uma mudança de mindset da liderança. Então, para mim, o que entendo como liderança ágil? Ele indica a direção, ele fala para onde que a gente quer chegar, ele não vai definir o como. Então, no nosso caso, a direção era muito clara, e todas as reuniões, essa direção era sempre batido muito forte. Dá autonomia para o time tem que falar como que ele quer fazer. Não é eu, como gerente de projeto, como sempre, várias vezes aconteceu, já falo, ó, você vai fazer assim, 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 vai fazer assim. Isso gera uma desmotivação muito grande, como a gente comentou. Motivar os indivíduos, e cada um tem uma particularidade diferente, acho que entra aí o modelo aí, líder 3.0, né, do manager 3.0, cada um tem um motivo de uma motivação diferente, né? Então, ele tem que entender isso e trabalhar para isso acontecer. Como o Mourinho falou, eu tenho que contratar os melhores jogadores e ajudar eles a trabalhar em time. Então, esse é o papel principal aí da liderança. E sem isso, gente, a gente acaba com um ponto que eu acho que é fundamental, que é a inteligência coletiva. Então, se eu não tenho um ambiente propício para isso, semeado para isso, eu não gero a inteligência coletiva. E isso é fundamental para a gente trazer valor para a empresa, entregar valor, ter uma adaptação, ter um ciclo mais curto, porque várias pessoas pensando
experiências diferentes, com certeza a solução vai ser melhor do que uma pessoa, um especialista, o herói que a gente chama, né, definindo a solução para todo mundo. Então é fundamental para mim, super fundamental, ter inteligência coletiva para a gente conseguir aí essa jornada ágil. E aí, desafio 3, era o que eu comentei anteriormente, a gente não tinha valor, a gente não via valor, a companhia não vê valor, não tinha valor nenhum PMO, então a gente tinha que mudar isso. E aí, foi mais no sentido assim, a gente conseguiu vamos falar assim, um voto de confiança nesse projeto e falou, ó, vamos trabalhar numa posição diferente, de ser servidor realmente. Então, nesse papel, eu vou comentar um pouco, o PMO foi Agile Coach, Scrum Master, PO, tudo que era necessário, a gente estava atuando. Então, não estava mais naquela posição de ficar olhando de fora, precisava ter um problema. Um PO lá está com problema com outro PO de outra área. Então, o PMO ia lá fazer esse papel de conexão, de alinhamento. Está com problema de sala de reunião, o PMO apoiava. Não está fazendo a daily correta, o PMO ia lá e fazia o papel de Agile Coach. Treinava, está de férias. Então, a gente foi um papel muito servidor aqui. Eu acho que isso ajudou demais a trazer essa percepção, a melhorar essa percepção de valor aqui da área perante a companhia e perante também a liderança. Outro desafio, a gente, em paralelo a esse projeto, estava também acontecendo um projeto bem estratégico para a companhia, do mesmo porte, e tentaram também implantar um modelo ágil, e foi uma experiência muito negativa. Então, aqui foi um momento de aprendizado, então a gente pegou, entendeu o que aconteceu e fez várias mudanças. Por exemplo, aqui, na verdade, o modelo era contratar uma empresa, foi uma consultoria de grande porte, internacional, multinacional, e esperou que ela fosse implantar a metodologia dela, fazer tudo. Então, acho que isso foi um erro. Do meu ponto de vista, o modelo de trabalho, como eu comentei, depende do contexto da empresa, então tem que ser definido pela empresa, e a empresa, a consultoria que estiver entrando para trabalhar, ela tem que atender a necessidade da empresa no modelo dele. Isso tem que estar até no contrato, foi até uma mudança que a gente fez. E não aconteceu, então não foi partir do PMO, partiu de uma área específica desse projeto, e acabou que foi muito negativo. Chegou a ponto aí de praticamente o projeto não foi entregue conforme esperado, não trouxe o resultado esperado, deu muito problema, e aí isso gerou até um ponto que a gente ficou com medo, né? Vamos implantar de novo agora, então perdi um pouco de confiança. Mas a gente falou, cara, a gente precisa melhorar. Então sentamos, aprendemos, identificamos problemas, então em vez de a gente contratar uma consultoria, mudou, como o modelo de gestão ia ser Axê, a gente contratou consultores, e aí a gestão foi feita toda pelo Axê, no modelo que a gente definiu. Então, Rodrigo, isso foi fundamental, foi sucesso total. Um dos motivos do sucesso foi essa mudança de estratégia. A gente passa por isso também, né? Quando eu não sei se é pior, né? Quer dizer, eu não sei, não, eu sei. É melhor você chegar com mato alto, cara, e devagarzinho fazendo a melhoria contínua e colocando as coisas no lugar do que chegar depois. Já passamos por isso de chegar depois de outra consultoria assim, o nível de resistência, já existe nível de resistência, ponto. O nível de resistência depois de uma dor dessa é assim colossal. Então, aí já é um trabalho de formiguinha, vira um trabalho assim minucioso né, de entender a cultura, de estar próximo, é o que você falou, eu penso muito da mesma forma. A gente precisa fazer em conjunto com a empresa. Não é chegar lá e, vou mudar tudo. Não é assim. Não vai rolar, não dá certo. Às vezes dá certo no primeiro mês. Depois começa a cair tudo para todo lado, né, não? E além disso, de esperar, colocar toda a expectativa na empresa que está entrando, no meu ponto de vista, a gente não tinha muito claro o escopo do projeto. Então, foi feito um contrato de escopo fixo. Então, é um ponto bem importante também, que a gente mudou a estratégia justamente por causa disso. Mas é uma fábrica nova, por exemplo, eu achei que já tinha a fábrica, já sabe.
Não é um modelo diferente, é uma fábrica do zero, modelo 4.0, com armazém vertical. Então, tem muitas mudanças que os que usam, por exemplo, do modelo que está trabalhando hoje no modelo na fábrica atual, tem muita dúvida. Então, isso gerou muito que mudanças. Então, toda hora, isso vai ter que mudar. O contrato, como estava escopo fixo, e o modelo mindset que veio à empresa, tudo era motivo para pleito. Então, gerou um problema muito grande também de pleito, ficava discutindo. Então, você não conseguia adaptar, porque o escopo já estava fixo. E aí, durante a ideia a gestão na época mudou, ó, não vamos contratar mais uma consultoria, vamos contratar os body shops e a gente faz a gestão direto. E com isso eu tenho flexibilidade. Eu não tenho um contrato falando que eu tenho que fazer aquele escopo. Nós vamos fazer adequação, adaptação, de acordo com a necessidade do objetivo do projeto. Isso foi o principal ponto para conseguir o sucesso que a gente queria. Show. E aqui já mudou, o patrocínio foi muito forte. Então, a gente teve uma confiança da gestão naquele momento, falou, ó, vocês vão assumir o projeto agora. Primeiro entrou o gerente de projeto, depois eu entrei, e a gente foi montando a equipe, e falou, ó, vocês têm autonomia de trabalhar do jeito que vocês acham que é mais adequado para a situação. Outro desafio, a gente está num ambiente com exigências regulatórias muito rígidas. Então, é difícil, é complicado. Você está falando de uma produção de medicamento. Então, é diferente de você trabalhar, por exemplo, na Netflix, que você pode colocar em produção a todo momento. Aqui não, tem algumas exigências regulatórias que eu tenho, por exemplo, todo sistema que tem algum contato tem que fazer uma validação de sistema. Então, um processo bem rígido, fazendo uns testes mais rígidos. E aí a gente teve que sentar junto com a área de qualidade, que cuida dessa parte aí de regulatório, de VSC, né, de validação de sistemas, e identificar o que a gente poderia fazer. Então, aqui, eu posso entrar só com uma história, fazer só a história é suficiente? Não, isso não pode. Eu tenho que ter um mínimo de documentação, aí entra muito lá no princípio ágil, qual que é o mínimo de documentação que eu preciso para o meu cenário. Então, aqui a gente não trabalha só com a história, tinha que fazer especificação técnica e especificação funcional. Mas alguns documentos, por exemplo, o blueprint, a gente não fez. Então, a gente conseguiu, avaliou junto com a área o que a gente poderia reduzir, o que realmente era essencial e entregava valor ali para o projeto e para a empresa. Então, foi um trabalho que teve algumas restrições que a gente teve que atender e não vou implantar só com a história é suficiente para mim colocar em produção. Aqui não, o modelo é bem diferente. Mas eu acredito que não deixa de... eu estou fazendo uma explicação funcional, tudo bem. Eu acho que não é por isso que eu não estou fazendo uma jornada assim, mais ágil do que no modelo tradicional de fazer o blueprint, fazer toda a documentação. Outro desafio, a gente estava montando uma equipe nova. Então, como a gente comentou, não vou contratar uma consultoria, mas eu vou contratar os recursos. Então, basicamente, a gente contratou todos os recursos SAP do mercado. Então, isso é um desafio, depois a gente vai ver o que é característica de uma equipe aí de alta performance. E são profissionais, lógico, com experiências, sêniores, tal, com referências boas, mas ele não conhecia o contexto e os processos da empresa. Então, isso foi um desafio e também um método de trabalho que a gente estava criando naquele momento. Então, a gente fez uma preparação de todo o modelo, estruturou, e sempre que entrava uma nova pessoa, a gente sentava com ele e fazia todo o trabalho de treinamento, mostrar, e também para ele entender o contexto aí dos processos da empresa. E aqui, nesse cenário, cabe muito bem, por exemplo, uma pessoa que já está lá dentro, que já conhecia o processo de produção do Axê, pode ser que para ele seria complicado ali no gráfico ali do Kinef. Agora, para uma pessoa que está entrando agora, que não conhece o modelo de operação, ele é especialista SAP do módulo tal, mas ele não conhece como o Axê trabalha. Então, para ele era um pouco mais complexo. Então, o modelo ágil aqui de descoberta, para ele é fundamental. Então, não é só o cara levantar um requisito pobre, ele vai ter que sentar, vai ter que ter uma interação maior, e eu acho que a história, ela ajuda muito isso. A maneira de escrever facilita muito para ele entender o que é aquilo ali, e para fazer a comunicação com a parte de desenvolvimento.
E como eu comentei, então, para mim ter uma equipe de alta performance, ela tem que ser multidisciplinar. Então, nesse projeto, a gente contratou todos os recursos, praticamente era uma equipe exclusiva para esse projeto, e estava todo mundo junto, TI e negócio, para ter realmente uma interação muito forte, para a gente reduzir aquele ciclo. Dedicado, fixos, esse projeto foi desse jeito, porém, ele não era fixo, ele foi criado naquele momento, então ele tinha uma curva de maturidade ainda que ele tinha que percorrer, e auto-organizado. Como a gente comentou, não é o líder que tem que falar como tem que ser feito. E essa auto-organização é fundamental. Por exemplo, quando um analista ou desenvolvedor está com uma dúvida de uma outra área, não tem que ir para o líder e perguntar. Tem que ter essa auto-organização entre eles, isso aconteceu muito, para definir e depois, se tiver um ponto que está mais crítico, levar para a liderança ou para um outro papel PMO para ajudar. Mas a equipe tem que se auto-organizar e identificar qual é a melhor solução para aquele momento. E aí, diante de todos esses desafios, tudo que a gente percorreu, a gente sentou e falou, como é que a gente vai, qual é o método que a gente vai usar, como é que a gente vai fazer? Podemos passar para Activate, não vamos para o Safe, vamos para o Príncipe, PMBOK, Kanban. E aí, diante de todo o cenário, em conjunto, essa não foi definição do PMO, não foi definição do gerente de projeto, a gente sentou, avaliou os problemas anteriores, principalmente desse projeto que era estratégico, foi bem fracasso, pode ser considerado como fracasso, e a gente definiu a melhor estratégia e veio para o modelo híbrido, que a gente pegou o modelo que já tinha do tradicional e entrou com o Scrum em alguns momentos, em algumas equipes, em algumas partes do projeto. Uhum. Então, tem uma frase aqui que eu peguei, eu fiz um plágio de uma outra. Definição de processos, regras e métodos não é essa coisa colorida onde tudo se encaixa de forma perfeita. O nome disso é Lego. Então, isso é super difícil. E tem que ser também, no meu ponto de vista, tem que experimentar. Então, no primeiro momento, a gente tinha uma matriz de requerimentos e a gente viu que não precisava. Era um retrabalho que estava sendo feito, toda a informação já tinha dentro da ferramenta que fazia a gestão ágil lá das histórias. Então, a gente tirou ela do meio do caminho. Então, é um processo de experimentação. Lógico, o método, você pega um Scrum, ele é um bom caminho, um início, e você vai adaptando. Será que eu preciso fazer a daily todo dia? É necessário? A interação do grupo já está muito forte. Então, a daily é uma cerimônia para forçar isso. Agora, se já está acontecendo isso durante todo o dia, eu não preciso fazer ela todo dia. Posso espaçar ela para ter uma visão, só para não perder esse hábito, essa cultura. E aí, esse é o meu ponto de vista. Uhum. Qual o melhor caminho? Como eu comentei, aqui tem uma definição, um conceito do Lean, que eu gosto bastante. Acho que o Kaizen todo mundo conhece mais, né? Seria aí uma melhoria contínua, que aqui no caso seria a curva aqui verde. E tem o Kaikaku. Kaikaku é uma mudança muito grande. Então, no gráfico até mostra, qualquer mudança que a gente tem, sempre tem um vale aqui que a gente tem que superar ele. Então, isso vale na vida pessoal e profissional. Qualquer mudança que você faz, de diretoria, de organização, de método, você vai ter um vale aqui de desconhecimento, o pessoal fala, não funciona. Então, sempre tem isso. E se você faz isso uma coisa muito brusca, saindo de um estado quo para o novo, dei um exemplo aqui, todo modelo tradicional, quero implantar Safe da empresa toda. O vale é muito grande e pode ser que você não consiga sair dele. Então, no meu ponto de vista, que é muito na linha do Kanban, do método Kanban, o melhor é você estar fazendo, e da agilidade, né? Testando hipóteses. Então, fazendo mudanças contínuas, orgânicas, para chegar nesse status quo. Então, no nosso caso, foi o que a gente adotou. Não vou implantar um ágil puro, um safe. Vamos começar a ir mudando aonde que realmente a gente entende que vai trazer valor naquele conceito de agilidade e vamos avaliando os resultados até chegar onde a gente quer. Então, isso é uma dica, pelo menos eu acho que é fundamental, principalmente para essa transformação ágil aí das empresas. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Até para me tomar uma água aqui. Pode tomar aí. Por enquanto, nada. O pessoal está ouvindo e acho que assimilando tudo aí. Então, vamos lá, vamos continuar.
E um outro modelo também que eu gosto bastante, que a gente usou como referência, do PMO ágil do Fábio Cruz, né? Então, outro ponto bem polêmico. Você tem gerente de projeto? Então não é ágil. Tem PMO? Não é ágil, não existe mais PMO. Então, eu gosto muito do conceito da proposta aí do Fábio Cruz do PMO ágil. Eu acho que cabe sim. Então, cada um no seu papel. E lógico que eu comentei, se eu tenho um gerente de projeto que está lá definindo como é que o cara vai desenvolver, ele perde toda a proposta dele. E projetos, principalmente quando você pega um projeto de grande porte, você tem variáveis que o Scrum não cobre, que é um ponto que eu acho que é um grande erro de algumas empresas. Eu esqueço o orçamento do projeto. Isso é um caso típico que eu já vi na experiência, que a Squad não está olhando o orçamento, a hora que vê está totalmente estourado. Então, tem a sua particularidade, o PM ele tem o papel dele, então ele vai ser um facilitador, integrador, focar mais no organizacional, desenvolvimento de pessoas, o gestor mais estratégico, o Scrum Master com o papel dele, o PO no nosso caso, ele foi a própria área de negócio, então tinha um PO da área de qualidade, que era o próprio negócio. E como ele não tinha esse conhecimento técnico, a gente continuou ainda com a figura, no caso do SAP, do analista funcional, que ele coletava essas informações com o PO e fazia a especificação funcional para fazer a comunicação com o dev. Então, a gente entende esses valores e continuou com o PMO, só que o PMO mudando um pouco a postura, né? Pensando mais estratégico, mais direcionador, fazendo mais o papel também de trazer agilidade para a companhia como um todo. Então, um ponto que a gente usou como referência, a gente tinha todos esses papéis dentro da estrutura da equipe do projeto. E cada um com o seu papel bem alinhado aqui. Lógico, no início, gente, foi mil maravilhas? Não foi. O Scrum Master, ele era um gerente de projeto e virou Scrum Master, então ele tinha muito perfil ainda de gerente de projeto, de querer controlar tudo, então isso tem que ser trabalhado. Aí entrava muito o papel do PMO aqui numa posição de Agile Coach para tentar mudar isso. O PO não sabia, no primeiro momento, quando a gente falou que tinha que escrever uma história, aí primeira posição, mas eu já escrevi o requerimento, que anteriormente era um simples requerimento que ele escrevia, não tinha mais interação para ele entendia que era suficiente. Então, tem todo um trabalho de conscientização para mudar isso. E aqui, um pouquinho mais lá do livro, né, do PMO ágil. Então, para acompanhar essa agilidade, o PMO também precisa mudar um pouquinho o mindset, precisa ser ágil. Então, apoiando os times da agilidade, então esse é um trabalho que no meu caso, eu era o PMO, fazia muito. No início, gente, o quadro, quem atualizava, quem fazia, quem fez acontecer, foi o PMO. O pessoal não adianta, não queria. Então, a gente foi criando essa cultura e mostrando que aquele daria o valor, que traria transparência, dá visibilidade, faz uma integração aí entre as áreas. Provocando a gestão mais ágil, liderança, cultura, tudo, levando agilidade para toda a organização. Então, quando a gente tinha uma reunião com a diretoria, tinha que tentar levar um pouquinho desse mindset para mudar, né? No primeiro momento, a cabeça do board era o quê? O projeto fez o kickoff, amanhã já está desenvolvendo. Eu tinha que falar para ele, não, tem toda uma jornada, a gente vai ter que parar, levantar os requerimentos, então isso tinha que ser explicado para apresentar qual que era a mudança, que é a conscientização do board, ser um agente de mudança e tem que ser o primeiro a praticar. Então, se o PMO dá o modelo aí do modelo antigo, não vai criar valor. Era o que a gente tinha anteriormente, a gente só ficava apontando o dedo, mostrando indicadores só na visão de projeto, então a gente tinha que mudar essa postura para gerar aí uma conscientização, uma liderança, por exemplo. Né? E aí foi a ideia. Então, a gente pegou o modelo, se for verem lá no modelo anterior, ele estava bem para o modelo tradicional, e a gente entendeu que algumas fases, algumas equipes, então tinha empresa que estava trabalhando já no modelo tradicional, que era o contrato, a gente não tinha como mudar, e essa equipe nova, que era a parte mais voltada para o SAP, a gente mudou o modelo. Então, não tinha mais um cronograma a nível de detalhe, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tinha um modelo de levantar requerimento através de história, workshop bem alinhado como fosse uma Lean Inception para levantar todos os requerimentos,
alinhado com as diretrizes estratégicas, dailies, a gente deu uma limpada em documentação, que a gente entendia que não era necessário. Então, a gente fez um modelo híbrido, e o que continuava ainda, que tinha uma visão, por exemplo, eu tinha que ter um cronograma? Tinha. Eu tinha que ter uma documentação um pouco mais detalhada? Tinha. Então, isso foi mantido. E isso foi a estratégia que a gente adotou e seguiu aí para a implantação do projeto. A gente mudou um pouquinho com relação às ferramentas, então a gente incluiu o Azure DevOps, que foi a ferramenta que a gente utilizou para fazer a metodologia ágil. Então, uma ferramenta muito bacana, que você consegue escrever histórias, criar dashboards, fazer tudo isso dentro da ferramenta. Super aconselho. Então, a gente usou ela, mudou, e continua ainda com a visão do EPM, só que o quê? Aqui bem macro. Então, não precisava entrar no detalhe aqui de história. Vou explicar um pouquinho como é que a gente fez isso. E esse foi o modelo da híbrida. Então, o que acontecia? Eu tinha frentes que estavam com o modelo ágil, então ele trabalhava com histórias, então a gente tinha um acompanhamento aqui através de sprints, de burn down, não entrava no detalhe, então não queria saber, por exemplo, qual história que ele ia fazer naquele momento. A gente só definia na sprint, que naquela sprint XPTO, que era 4 semanas, eu tinha que fazer as 6 histórias que foram mapeadas. E tinha um modelo tradicional, tinha um fornecedor que estava no modelo tradicional, então ele montava o cronograma detalhado, no nível lá que ele queria, e a gente fazia uma integração. Então, por exemplo, se eu tinha lá 9.000 horas planejadas, aqui a gente não trabalhou com Story Point, trabalhou por horas, que acho que é uma evolução. Se a gente fosse começar com Story Point, ia ser uma mudança drástica para eles, que estavam acostumados a estimar. Então, a gente considerou horas. E eu pegava aqui, por exemplo, 9.000 horas era planejado. Eu fiz 4.500, então eu tive um avanço de 50% na frente XPTO. Trazia isso para o cronograma, e para a visão para o executivo, para o board, é o cronograma normal, tradicional, com os pontos de atenção, os riscos, o que estava atrasado, o que estava, mas baseado aqui num detalhe bem macro. Visibilidade, não entrava o detalhe, eu não queria saber quando ele ia fazer aquela história, quando ele ia fazer aquela tarefa, não era o foco. Então, a gente deu liberdade aqui para ele fazer um modelo mais ágil, e a gente acompanhava mais pelo volume de horas que tinha planejado e realizado até o momento. Show. Dúvidas, pessoal? Algum ponto com relação à metodologia? Então, a gente tinha um modelo de comunicação, era uma reunião diária que tinha nas equipes que estavam com a ágil, deles, normal. Depois a gente tinha uma reunião semanal com todas as áreas envolvidas no projeto, que já tinha um cronograma integrado, que tinha visão do todo, não só de TI, mas também das áreas de negócio. E uma reunião também com o board semanal, apresentando, estava ainda mais no nível até mais alto do que esse aqui que está apresentando. Esse aqui era o status real que a gente apresentava para a reunião de status report. E tinha gerenciamento de risco, partes interessadas, tudo isso a gente continuou, o que a gente entendeu que tinha ainda valor, que trazia um retorno ali para o que a gente estava buscando aí de trazer uma visão mais ágil aí para os projetos. E tinha cronograma que era da empresa de construção civil, que era modelo tradicional normal, a gente só linkou alguns milestones importantes que tinham alguma influência diretamente aqui no Go Live do projeto. Um outro ponto importante, pessoal, agora falando um pouquinho de definição de funcionalidades e requerimentos. Então, tem algumas informações aqui que eu acho super válidas. Então, 64% das funcionalidades que nós criamos, raramente ou nunca são utilizadas. E eu acho que isso é comum, e era comum muito na empresa. Então, o modelo de levantamento de requisitos era muito pobre, e era um calo que gerava um transtorno imenso para os projetos. Então, vou dar um exemplo assim, bem esdrúxulo, mas era a realidade. Tinha um projeto lá que era para fazer um software para desenvolvimento lá de gestão de frotas. O requerimento que era levantado era escrito pela área de negócio sozinha. Então, ele tinha um checklist lá, uma planilha que ele fazia. Aí ele colocava lá, quais são as funcionalidades? Eu quero fazer gestão dos pneus. Então, você imagina, isso é muito vago. Concorda? Para fazer um desenvolvimento, para contratar um fornecedor.
E esse era o modelo que era definido. Na verdade, não existia nenhuma conversa. Normalmente, a maioria das vezes, tinha um padrão de formulário que a área de negócio preenchia, aquilo pegava e já era utilizado para contratar um fornecedor. E o que acontecia? Na hora de execução, gestão de pneus, o que você quer? Eu quero controlar isso, aquilo, mais aquilo, então, isso não previ no meu contrato. E esse é um grande gap que a gente vê aqui, um número bem impactante, no meu ponto de vista, que isso aqui a gente está falando o quê? De dinheiro aqui que foi gasto de forma desnecessária. Então, esse era um ponto muito importante para a gente mudar no nosso modelo de trabalho. E outro ponto que sempre é o quê? O usuário, o negócio, ele quer, é o momento de levantar requisitos, então eu vou colocar tudo. Vou usar isso aqui, não sei. Então, outro ponto é interessante, que o produto não precisa ser ótimo. Então, a gente tem que focar aqui está muito alinhado do meu ponto de vista ao MVP. O que é realmente, estritamente necessário, sem firula, que a gente consegue colocar em pé, que é o famoso bom, né, nesse momento. Senão, a gente não consegue reduzir esse ciclo. A gente vai entrar naquelas loucuras de fazer infinitos requerimentos e que, no final, a gente sabe que não vai ser utilizado. E outro ponto, principalmente quando a gente faz desenvolvimento de software, aqui a gente quer resolver um problema. Então, e para a gente resolver o problema, a gente tem que entender o problema. E quando a gente coloca aquele ponto de, qual que é o requerimento? Fazer gestão do coisa, eu não entendi o problema dele. Então, 85% dos executivos acreditam fortemente que as empresas não sabem, são ruins em diagnosticar problemas. E no meu ponto de vista, quando você está criando um modelo diferente, escrever histórias, você está entendendo melhor o problema, porque ele força a realmente ele escrever o problema. E pode ser que no momento que ele está escrevendo a história, ele vê que não é um problema. E acaba desconsiderando, falar, realmente isso não é um problema. Dá para a gente conviver sem isso, que não está impactando. E aí, tem um artigo que eu li, que eu achei super bacana, que ele fala, o time, ele é missionário ou ele é mercenário? O que é isso? Qual que é a diferença? O que é um time missionário? É um time que está engajado, que está motivado, que tem uma compreensão profunda do contexto do negócio e empatia pelo cliente. Então, quando ele tem esse entendimento, a hora que ele está discutindo com o negócio para definir o requerimento, ele vai avaliar e coloca, ele não vai virar tarefeiro, não vai virar só um tirador de pedido, ele vai discutir e avaliar e até discutir com o cara, falar, isso no meu ponto de vista não está atendendo, não está alinhado ao que a gente está precisando agora. E isso foi muito, sem esse artigo eu li depois, mas estava muito alinhado com a nossa equipe, que eu vou mostrar um pouquinho para frente o que é. Já do outro lado, o mercenário, ele não tem senso real nenhum de poder e responsabilidade. Então, ele não está realmente falando, isso aqui é... Até um chefe meu brincava, considera que a sua área é uma padaria e você é dono dela. Então, ele não tem paixão para resolver o problema, ele vai pegar, ele vai tirar só o pedido, o pastel, como a gente fala, e entregar. Ele não vai questionar, ver se realmente aquilo ali era um problema. E a gente via muito isso acontecer. Quando a área de negócio colocava uma história, a equipe discutia, falava, não, isso aqui eu entendo que para o nosso momento agora não é necessário. Não está alinhado com o que a gente está buscando. Então, ele discutia realmente para trazer um valor para o projeto, independente se ele é de TI. Mas o negócio pediu. Não é assim que funcionava. Aí, ele está trabalhando mais como um missionário. E pouca conexão. Como eu comentei anteriormente, o líder do projeto mandava o formulário, a área de negócio preenchia, ele pegava aquilo ali, não fazia nenhuma análise crítica e seguia com o projeto. Então, eu acho bem interessante e a gente tem que buscar transformar o nosso time em times missionários. E é fundamental para o resultado, para a gente trazer agilidade para a empresa. Aqui tem um link, é bem bacana esse... Totalmente, porque se as pessoas não... É o que a gente estava falando, se as pessoas não estiverem conectadas, não estiverem engajadas, não entenderem o porquê e o que elas estão fazendo ali, até um momento elas fazem porque tem que pagar os boletos, mas chega um momento que há desconexão e ela não vai continuar, né? E assim, uma coisa que você falou de história, problema e tal, assim, eu vejo muito o que você está passando tudo aqui pra gente, é muito essa coisa de não
estar conectada, é bem projetização, né? E não produtização. Então, Isso aí é fundamental. Exatamente, há uma grande diferença. Então, assim, quando você entende o seu produto, constrói em cima do seu produto, né? É outra visão. Então, precisa se entender qual é a visão que vai ser trabalhada para que você não desconecte-se desse caminho, né? Concordo plenamente. Acho que tem que mudar. Se a gente está com visão só de produto, só de projeto, está fadado a um insucesso. A gente tem que ver realmente se aquilo está trazendo valor, está alinhado com o que a gente está querendo com os direcionadores estratégicos da companhia. Exatamente. Bacana. E um outro modelo, então, a gente vai escrever história, vai manter o requerimento antigo. Então, no modelo tradicional, pelo menos era o da empresa, e também eu acho que outras, o próprio líder do projeto, gerente de projeto, que levantava os requerimentos, e algumas vezes nem tinha interação, era simplesmente passar um formulário, ou algumas vezes ele mesmo escrevia, eu sei qual que é o requerimento, eu vou escrever um formulário normal, e isso para a equipe, e sem alinhamento nenhum. E no modelo também, que é um artigo bem bacana da Teresa Torres, ele traz esse modelo colaborativo, como se fosse, por exemplo, o modelo de Inception. E é o que a gente trouxe para o projeto. Então, a gente sentava para trazer inteligência coletiva, então todo mundo que estava envolvido naquele processo participava da discussão para levantar os requerimentos. Então, envolve logística, qualidade, então estava o pessoal da PO da logística, PO da qualidade, toda a equipe de TI envolvida, e discutia para gerar um requerimento e um alinhamento no que é aquilo ali. E aqui discutia também, por exemplo, isso está alinhado com o nosso objetivo estratégico? Não, isso não está. Isso dá para a gente segurar um pouco, que não é agora o nosso objetivo. Então, deixava isso para um segundo momento. Então, acho fundamental mudar esse modelo. Então, a gente mudou isso, vou mostrar um pouquinho até com uma foto bem emblemática disso, onde todo o levantamento, toda a concepção do produto, todas as áreas envolvidas participavam. Precisava do arquiteto, precisava do dev, precisava da área de negócio de XPTO, ela tinha que estar envolvida. E se no convite, se ele não tivesse uma pessoa dessa na reunião, no workshop, ele era cancelado e a gente reportava devido à falta do recurso XPTO. Uhum. Ô, Rodrigo, cara, passou muito rápido, já são 9h15. Caramba, mas está acabando, falta pouco. Não é a questão de acabar rápido ou não, eu tô falando, passou muito rápido. Tô amando, muito bacana. Aqui, né? A gente empolga, nossa, passou muito rápido. Mas é bacana. Bem isso, a gente faz muito isso, Vidal e eu, essa construção aí de produtos, né, de produtos e serviços, e é bem isso. Se não estiverem todos presentes, não faça. Não faça porque vai dar ruim. Eu já estive num projeto em que o projeto foi cancelado. A Luciana tá falando que ela nem percebeu o tempo passar, que tá gostoso, né, Lu? E realmente, eu já tive num que foi cancelado. Foi cancelado porque aconteceu exatamente isso, Rodrigo. Não estavam todas as pessoas presentes, e aí, num determinado momento, e aí estamos falando de uma 7ª sprint, então, assim, muito tempo havia sido passado, e aí descobriu-se por compliance que não poderia ser daquele jeito. Mas aí houve uma série de coisas do porquê chegamos até aquele momento, né? Então, assim, realmente é importantíssimo ter todo mundo. Todo mundo que diz sim, todo mundo que diz não, todo mundo diz olha, não sei, talvez. Então, se não tiver, cancela. E uma outra coisa, também o espaçamento. Né? O período de construção disso não pode ser muito longo, porque também você perde o time to market. Então, o que é hoje vital, amanhã, depois de amanhã, pode não ser. Né? Então, também é outro item bem importante nessa prática, né? E é aquilo que você falou, se a gente está no modelo que a gente tem várias incertezas, que é bem complexo, você tem que pensar menor, pequeno, para quê? Criar maturidade, fazer o teste, e depois voltar de novo, um novo ciclo. Então, fica na parte do Discovery, Delivery, para conseguir entregar. Senão, eu não conheço e quero fazer uma jornada aí de conhecer tudo, mandinar, porque não vai adiantar, só empirismo que vai trazer o conhecimento daquilo ali. E aí se perde. E aí chega num ponto que você está construindo um Frankenstein, um monstro, que não vai trazer valor nenhum para a companhia.
E no nosso caso, foi tipo, a gente ficou uma jornada de 30 dias, foi bem complexo porque eu tinha data limite, então a gente não conseguiu fazer da melhor maneira possível, a gente mudou algumas coisas, conseguiu ainda, mas não conforme o ideal, né? Mas trouxe uma diferença gigante, porque você traz também uma colaboração, engajamento de todo mundo ali que está colaborando para aquilo ali, né? Não é uma pessoa que está definindo como é que vai ser, não, vamos discutir, vamos colaborar, vamos ver qual que é o melhor aqui para o nosso produto, para o nosso projeto. E aí é o que você falou, o sentimento de pertencimento, tornar esse time um time missionário, já começa desde aí, né? Quando está todo o time lá envolvido, esse estar ali é um pedacinho, você fala assim, opa, aquele ali, olha, esse detalhezinho eu participei, eu estava lá, eu vi acontecer. E aí, até o trabalho depois flui de uma forma totalmente diferente. Concordo. Isso foi fundamental para o sucesso. O engajamento foi uma equipe assim que tirando o PMI, que é uma coisa assim que a gente trabalha como voluntário, tem um propósito, é mais fácil. Agora, numa empresa, o engajamento, a interação dessa equipe foi assim, uma coisa que eu nunca vi. Foi muito forte o espírito da equipe e acho que esse modelo, isso construiu esse engajamento de todo mundo, essa equipe forte. Tinha poucos problemas que a equipe não conseguia resolver sozinha. Uhum. E aí, essa foto para mim, pô, no dia que eu sentei e tirei ela, eu tirei, estava aqui altas horas aqui depois, a gente mudou, então a gente trouxe um modelo diferente de toda a reunião, a gente fazia todo mundo e com um Kanban, um ponto bem bacana, a área de processo ajudou muito, que ela fazia primeiro o levantamento do modelo vamos falar assim, o velho stream mapping daquela jornada, e em cima disso a gente gerava discussão para ver quais são os requerimentos que a gente precisava incluir ali. Então isso foi construído de pouquinho em pouquinho, chegou a ponto que a gente não tinha nem mais espaço para construir. E, mas isso, por que isso? É firula, não é? A hora que você está fazendo um workshop, que está todo mundo discutindo ali, em cima de um quadro, então tira o post-it, coloca, discute. Tem uma dúvida aqui, está discutindo esse processo, mas tem uma interferência nesse processo, vem aqui, discute, levanta quais os requerimentos que já anotaram aqui. Então, isso traz um alinhamento muito forte. Eu acho que ajuda bastante. E a gente montou, isso era a dinâmica, então esse aqui era o final de levantamento de mais de 30 dias de workshop, e depois disso aqui era um nível bem high level, a gente colocava na ferramenta, no Azure DevOps, para detalhar a história e acompanhar tudo isso. Então, esse foi o resultado desses workshops, desse alinhamento. Então, era todo mundo em pé, discutindo. Precisa de uma pessoa, o PMO estava ali para servir, que eu não tinha o conhecimento técnico, mas precisa do recurso tal. A gente ia lá, buscava, facilitava. Ele está em outro projeto, não pode. Então, tinha todo esse suporte. E um ponto bem bacana, a gente trouxe o conceito de MVP, pensando, mas pô, MVP não é uma coisa pequena, mas para a gente era o mínimo que a gente precisava para quê? Qual que era o objetivo naquele primeiro momento? É conseguir como é que chama lá o imposto, redução de imposto lá, esqueci o nome agora. Então, a gente tinha que produzir o objetivo do projeto naquela primeira fase, era emitir 10 notas, que era o mínimo que tinha que ser feito naquele ano fiscal para a gente conseguir um incentivo fiscal. Entendi. Então, então isso no kickoff, durante os workshops, estamos discutindo requerimento, é área de, exemplo, logística, preciso disso, disso, disso. Aí, a própria equipe discutia, isso está alinhado para emitir a nota fiscal, isso vai influenciar? Não vai. Então isso não vai entrar no MVP agora. Isso pode ficar, a gente não vai priorizar agora, vai deixar para o segundo momento. Não entra os jaquês, né, Rodrigo? Não. Já que estamos fazendo aqui, vamos botando, organizando a empresa inteira, que é o grande problema, né? Você está construindo algo, aí vem os jaquês, estamos aqui, vamos colocando, e aí vira um monstrão, e você perde o foco e não prioriza, como você está falando. E aí acaba desconectando com o cliente, né? E se você olha o todo, por tempo que a gente tinha, era impossível você fazer. Então, se fosse colocar tudo, já era, a gente não conseguia o objetivo principal, que era o quê? Entrar em operação a fábrica e emitir as notas fiscais para garantir o mínimo, para garantir o incentivo fiscal. E aí depois então, você evolui. A equipe já tinha esse engajamento, esse alinhamento estratégico, estava realmente uma equipe de missionários que qualquer coisa que colocasse,
pode ser o técnico, o negócio, ou até uma outra falar, ó, isso não está alinhado, dá para a gente segurar, porque isso não vai influenciar nada no primeiro objetivo. E depois a gente volta e refaz. Nesse caso, esse projeto teve 2 Go Lives. Então, esse foi o primeiro Go Live. Show. Então, é fundamental esse direcionamento estratégico, senão a gente se perde e não entrega o valor em ciclos curtos. E a adaptação também é até mais fácil, porque se a hora que você está fazendo tudo, para você adaptar, mudar alguma coisa, você está já no limite da sua execução. Você não consegue adaptar. Então, você tem que ter uma folga, que o fluxo medir, você está no extremo, você não vai conseguir adaptar porque você está no limite. E aí, no delivery, isso aqui, a melhoria contínua clara, isso aqui era o primeiro modelinho aqui que a gente usou. Depois do segundo Go Live, a gente já começou a incrementar, já tinha novas visões, e a gente acompanhava, fazia as dailies. Então, eu super indico ter o quadro. Mas você tinha a ferramenta, tinha toda a informação, mas é diferente. Para você entrar na ferramenta e pegar, o cara vai ter que acessar o sistema, entrar lá, fazer um filtro, entrar no quadro. Aqui não. Quer uma informação, a gente entrava na frente do quadro, que era de acordo com os processos da empresa, e todas as equipes estavam alinhadas. Então, tinha essa história que dependia dessa, e eles mesmos se conversavam. A gente não trabalhou nada de ágil escalado. E se fosse pensar, a gente tinha mais de um squad aqui, porque você tinha vários processos diferentes, várias equipes diferentes. E tinha um alinhamento, a gente fazia dele, qualquer informação, se não precisava ir na ferramenta, você vinha aqui, que já te dá visibilidade, quanto por cento de avanço, como é que está aquele sprint. As Então, ferramentas são necessárias, né? É o que a gente fala. São necessárias, não é que a gente não tem, mas eu também sou muito fã da gestão visual, né? Dos quadros visuais, dos radiadores de informação, eles trazem um valor assim supremo para tudo que a gente está fazendo, porque você recorre imediatamente você percorre, que nem a sua foto foi maravilhosa, né? Você percorre toda aquela história, né? Então, se você tem dúvida, você vai lá e, peraí, da onde veio, né? A rastreabilidade fica muito visível, né? Então, é muito mais fácil de você trabalhar. E a gente usa as ferramentas para documentar, para guardar, para deixar o legado, porque precisamos disso, né? Então, mas a ferramenta visual é fantástica. E a execução era aqui Scrum puro, então o pessoal vinha, só tinha as tarefas todas lá dentro da ferramenta, toda a atualização. Então a gente tinha toda a governança que exigia, principalmente os órgãos regulatórios. Então a gente tinha evidência lá que quem criou a história era o PO, quem executou o teste era o PO, quem fez o desenvolvimento, toda a documentação necessária, a especificação funcional técnica estava lá dentro anexada. Então a gente tinha toda a rastreabilidade do requerimento lá dentro. Quando que abriu, se abriu aquele requerimento depois que a gente fechou os workshops. Então, entrar uma nova história, a gente avaliava se conseguia encaixar ou não. Então, tinha todo esse controle lá dentro e a visibilidade aqui. Então, chegava lá, você sabia como é que estava o avanço. E dá trabalho, gente. Então, no primeiro momento, o PMO teve que entrar, fazer post-it, imprimir, atualizar, pegar na mão, literalmente, para atualizar a ferramenta mesmo, não só o quadro. Tinha gente que tinha a facilidade, tinha gente que não, que tinha que sentar com ele toda semana, senta aqui, vamos atualizar. Eu atualizava para ele para gerar esse hábito e para ver que realmente tem valor. E depois a gente, tem uma antes, que é fundamental também as ferramentas, né? Então a gente conseguia gerar vários dashboards, vários acompanhamentos, várias informações relacionadas ao desempenho. Então, eu tinha uma visão do projeto como um todo, que tinha um burn down de tudo, tinha visão por área. Então, por exemplo, tinha uma área de Core Finance que a gente tinha a visão só dele. E conseguiria fazer outras de acordo com a necessidade do projeto. Então, facilita demais também. Além de ter os quadros, a gente também tinha a ferramenta que, na época da pandemia, foi importantíssimo, porque a gente, vou falar um pouquinho aí da adaptação, a gente praticamente não sentiu nada. E isso foi tão válido, os quadros geraram tanto, as dailies também, foi uma coisa que o negócio, que o projeto sentiu tão necessidade, que a gente mudou. Então, esse aqui era um quadro, um modelo de teste integrado, onde a gente colocou aqui todas as fases aqui do processo, e a gente começou a acompanhar com o modelo de Kanban. Então, a gente adaptou, antes era na verdade, não. Existe a ferramenta e a gente colocou o Kanban também para dar visibilidade.
Então, todo dia de manhã, a gente fazia uma dele aqui de teste integrado e falava, esse processo tal, tá com tal pessoa, tem um impedimento, até na época que a gente fez até a figurinha do Covid, foi no início, então tinha coisa que estava com impedimento, quando era impedimento a gente colocava a figurinha do Covid. E isso gerou tão valor para o projeto que a gente mudou o modelo até do teste integrado numa visão mais de Kanban. E também continuava com a ferramenta acompanhando. E no meu ponto de vista, o maior desafio de todos foi o Covid, que a gente estava no momento de teste integrado, então um momento aí bem próximo da entrega do Go Live do projeto, e do nada veio o Covid e afetou. Então, teve a mudança para a execução do projeto, para a gente foi praticamente transparente, porque tudo estava, além de estar no quadro, está na ferramenta apoiando, então nada mais que a dele, em vez de ser presencial, ela foi feita no Teams. E a gente já tinha um acompanhamento do Teams, então a comunicação aconteceu ali, e de acordo com as ferramentas que a gente já utilizava. E o problema que acho que para a gente garantir, para foi um cheque, realmente a gente estava adaptar a uma mudança, que tinha alguns fornecedores que eram do exterior, e aí impossibilitou uma vinda deles. E essa vinda, esse fornecedor, era do AGV, que era a esteira que é robotizada, que não tem a presença humana. Então, isso mudava o desenvolvimento do software. Então, a gente teve que buscar, falar, tem como? Tentamos várias maneiras de trazer ele, só que aí chegou no ponto que não foi possível, estava bem no início da pandemia, começou a fechar todos os aeroportos, e a gente sentou, fez uma semana, 2 semanas de workshop, que a gente precisava mudar, ajustou os sistemas para ficar no manual, conseguimos ajustar isso, deu uma mudança de 2 meses só para fazer um novo desenvolvimento, a gente conseguiu com o teste integrado e conseguiu dar o Go Live aí, não na data esperada, mas pouco depois, entregando aí o valor que acho que é o mais importante para o negócio. Aqui tem uma foto, foi do primeiro Go Live, foi a inauguração da fábrica, que o objetivo era o quê? Emissão de 10 notas para incentivo fiscal e começar a produção. E aqui, vocês lembram aquela figurinha lá do elevador, do armazém vertical? Isso foi o dia do Go Live. Então, que demais. O dia do teste aí, realmente para ver se estava tudo funcionando, e realmente foi perfeito. É lógico que tem problemas, aconteceram ajustes, mas ajustes finos, realmente o grosso, a solução estava parruda para a gente seguir aí com a operação aí da planta. E é bacana, voltando um pouquinho, que eu esqueci de comentar, como eu comentei com vocês, a gente tinha 2 fornecedores, um que a gente criou a própria equipe e a gestão era direto do Axê, e o outro era um fornecedor dessa solução que deu mais vertical. E ele veio com um modelo totalmente tradicional. E qual que é a diferença? O nosso, a gente testava cada história, a gente desenvolvia a solução e já colocava para o usuário testar. Lógico, ele não estava afim, ele fazia um teste que a gente chamava de unitário. E a outra solução, ele veio com o modelo Big Bang, um modelo mais tradicional. Então, ele fez a solução inteira e depois a gente começou a testar. Então, a diferença foi gritante, porque o número de problemas que a gente pegou nessa solução, que teve um modelo assim, de ciclos mais longos, de entregar a solução completa e não testar elas ponto a ponto, foi gigante a diferença e foi o maior desafio do projeto, que teve muito retrabalho, muita falha que encontrou depois da entrega da solução. E sempre uma falha interferia na outra, então gerava um estresse muito grande. Então, acho que aqui dá para ver o conceito bem fácil de entregar, preocupa em entregar o mais rápido possível o software, alguma coisa, para já testar e para não... que pode impactar, com certeza vai impactar o desenvolvimento das outras partes. Pessoal, Bacanérrimo. No meu entendimento, a gente voltando, eu acho que a gente conseguiu aqui
A gente tem uma capacidade de adaptação. O que a gente apresentou, o método, o modelo que a gente criou, ele adaptou rápido. Acho que o Covid foi um teste assim, gigante, que interferiu muito pouco na entrega da nossa solução, e só adaptamos para um modelo que era mais automatizado e ficou uma parte manual. Entende que a gente dividiu, se a gente fosse pensar numa entrega única, eu acho que teria muito mais problema, então a gente conseguiu trazer entregas aí menores, incrementais. Então a gente fez primeiro qual que era necessário, que era a produção, emissão de nota, e depois partimos para uma coisa mais complexa, que era a armazém vertical, que se a gente fosse entregar ela inteira, eu acho que realmente ia gerar um problema maior. Então a gente reduziu esse ciclo e melhoria contínua. Então isso foi muito claro, em escrever as histórias do modelo de comunicação, num Kanban, sempre a gente melhorando para o objetivo principal, né, que é focado na entrega do negócio aí para o usuário, para o cliente, o que for. Dúvidas, Fantástico, pessoal? Rodrigo. Perguntas? Fantástico, amei. Que jornada e que entrega, né? Muito Bem bom. bacana, viu? Foi um sentimento aí acho que de todos, né? Pertencimento aí de uma entrega super importante aí para a companhia, né? Com toda certeza. Uma Olha, mensagem final antes das perguntas. Eu acho que eu nem sabia que o Bruce nem era filósofo, mas não sei onde que eu vi isso aqui. Eu acho que a gente mostrou muito essa jornada, que a gente precisa ser água. Então a gente tem que adaptar aí. A água você coloca no copo, ela adere ao formato do copo. Se precisar, ela vai expandir ou vai bater até ficar batendo numa pedra até conseguir moldar ela. Então, acho que isso é fundamental para essa jornada ágil, a gente ser água e adaptar de acordo com o nosso contexto. Perfeito, exatamente isso. Aqui tem os meus Muito obrigada. contatos. Nossa, Então, vou deixar foi muito aqui. legal. Coloque E aí, aí. fico à vontade, pessoal. Dúvida, não sei, algum ponto que não ficou claro. Eu adorei. Lu, você tem alguma dúvida? Rosane? Eu achei fantástico, não conhecia tão a fundo a indústria farmacêutica. Lógico que a gente imagina a complexidade, mas eu não fazia ideia de tão e quão complexo era tudo isso, e foi fantástico conhecer essa história toda e o seu case de sucesso. Que bom que de sucesso, né? A Luciana está falando aqui que foi super interessante, está colocando aqui no chat. E realmente achei interessantíssimo. Te agradeço muito a tua disponibilidade, compartilhar com a gente esse momento, né? E todo o seu aprendizado, porque tenho certeza que foi uma jornada de muitos aprendizados, de muita interação, e foi bacana de ver a evolução que vocês tiveram, né? E de entender que às vezes a gente realmente pode não dar certo num primeiro momento, mas não quer dizer que não vai dar certo, né? O que a gente não pode é, como você falou, é desistir. Então a gente tem que inspecionar e se adaptar e trabalhar a todo momento para que a gente evolua junto com tudo que a gente está fazendo e com todas as pessoas, né? Direcionando, incrementando, ver uma pequena parte, mas que faça sentido para o todo, né? Não adianta só uma pequena parte de qualquer coisa, né? É uma parte que vai fazer diferença. Achei que vocês foram muito corajosos, como você falou. Esse piloto aí de pegar um projeto tão core, tão grandioso, né? E que bom que deu tudo certo. E te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Débora. Espero ter compartilhado, ajudado aí a jornada de todos, e fico à disposição também. Se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma figurinha aí do passado e também do momento atual, fico à disposição. Total. E assim, como eu falei para todo mundo aqui, todo mundo que vai assistir depois, né, fica no nosso canal. Então tá aí os contatos do Rodrigo para se conectarem também, né, Rodrigo, no LinkedIn e tudo mais. Perguntar, quem está assistindo depois, mande mensagem, Rodrigo responde, e a gente também. Então fiquem ligados no canal, nos próximos temas. E é isso por hoje. Valeu, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.